O grito silencioso de uma cidade fantasma. O asfalto rachado serpenteia por ruas desertas, como cicatrizes de um passado esquecido. Cada rachadura conta uma história de abandono e desolação, engolidas pelo abraço implacável da natureza. A vegetação cresce sem controle, reivindicando o que um dia foi tomado dela. Árvores e arbustos emergem das fissuras, como se a terra estivesse tentando curar suas feridas. Prédios vazios se erguem, suas janelas ocas como órbitas vazias. As casas, outrora cheias de vida, agora são apenas conchas vazias, testemunhas silenciosas de um êxodo forçado. As janelas quebradas são olhos que não veem, mas que ainda guardam memórias de tempos melhores. O ar é denso com o cheiro de enxofre, um lembrete constante do inferno que arde sob a superfície. Fumaça e vapores tóxicos emergem do solo, como se a própria terra estivesse exalando seu sofrimento. É um lembrete constante do perigo invisível que espreita abaixo. Você provavelmente já ouviu falar de Silent Hill, o famoso jogo de terror que se tornou um clássico do gênero. Mas o que poucas pessoas sabem é que ele foi inspirado em uma cidade real, e sua história é tão assustadora quanto qualquer coisa vista nos games. Hoje, vamos falar de Centralia, a cidade que queima há mais de 60 anos, e que parece ter saído direto de um pesadelo, e que também serviu de inspiração para os grandes jogos e obras cinematográficas de Silent Hill. Esta é Centralia, Pensilvânia, uma cidade fantasma congelada no tempo, seu destino espelhando a narrativa arrepiante do clássico de survival horror. Uma cidade onde o tempo parou, mas a destruição continua. As ruas desertas e os edifícios abandonados são um cenário perfeito para um filme de terror. Mas a realidade é ainda mais assustadora. Mas, ao contrário da cidade fictícia, os horrores de Centralia não são frutos de uma mente atormentada. Eles são o resultado de um incêndio subterrâneo que começou em 1962 e queima até hoje. Um incêndio que transformou uma comunidade próspera em uma cidade fantasma. As chamas invisíveis consomem o carvão sob a terra, criando um labirinto de túneis em chamas. Eles são reais, gravados na própria terra. As rachaduras no solo e a fumaça que emerge são testemunhas silenciosas de uma tragédia contínua. Centralia é um lembrete sombrio do poder destrutivo da natureza e da fragilidade da civilização humana. É uma cidade onde o passado e o presente se encontram, e onde o futuro é incerto. Cada canto desta cidade conta uma história de perda e resistência. As ruas desertas e os edifícios abandonados são monumentos a uma comunidade que foi forçada a deixar tudo para trás. Mas, apesar de tudo, Centralia permanece, uma cidade fantasma que se recusa a ser esquecida. Sob a superfície, uma cidade de carvão e comunidade. Antes do incêndio, antes do silêncio, Centralia era uma cidade mineira movimentada. Famílias construíram suas vidas em torno do clangor rítmico das picaretas e do ronco dos vagões de carvão. Crianças brincavam na sombra da mina, suas risadas ecoando pelas ruas. Havia um senso de comunidade, um propósito compartilhado forjado no coração da mina. A terra provia, e o povo de Centralia retribuía, suas vidas entrelaçadas com as veias negras que corriam sob seus pés. Ignição. A faísca, que incendiou uma catástrofe. Era o ano de 1962. A data, 27 de maio. O que começou como um esforço rotineiro para limpar o aterro da cidade, desencadeou um inferno que alteraria para sempre o destino de Centralia. As chamas, alimentadas por uma veia exposta de carvão, penetraram profundamente na terra. Elas se espalharam invisíveis, um predador silencioso perseguindo a cidade insuspeita. O cheiro de enxofre, fraco no início, começou a impregnar o ar, um prenúncio do desastre que viria. A terra se abre, terror nas ruas. Centralia, uma vez uma cidade pacata e próspera, agora é um cenário de desolação e medo. O que começou como um pequeno incêndio subterrâneo, transformou-se em um pesadelo que ninguém poderia ter previsto. Anos se passaram, e o fogo cresceu. Alimentado por veios de carvão, o incêndio subterrâneo se espalhou silenciosamente, queimando tudo em seu caminho. As chamas invisíveis transformaram o subsolo em um inferno ardente. Fumaça jorrava de fissuras na terra, carregando consigo uma sensação de pavor. A cada nova rachadura, a cidade sentia o peso do desastre iminente. O ar estava pesado com o cheiro de enxofre, e a visão de fumaça constante era um lembrete do perigo abaixo. O chão ficou quente ao toque. As temperaturas subiram a níveis insuportáveis, tornando algumas áreas inabitáveis. Os moradores viviam com medo constante, sabendo que a qualquer momento, o chão poderia ceder. Então, em 1981, o desastre aconteceu. A cidade já estava em alerta, mas ninguém poderia prever o horror que estava por vir. Todd Domboski, de 12 anos, brincando em seu quintal, desapareceu em uma cratera que se abriu sob seus pés. O chão, enfraquecido pelo fogo incessante, cedeu de repente, engolindo o menino em um abismo de fumaça e calor. A terra havia cedido, engolindo o menino em um abismo flamejante. O pânico tomou conta da comunidade, e a história de Todd se espalhou rapidamente, trazendo atenção nacional para a tragédia de Centralia.
Ele foi resgatado milagrosamente, mas o incidente causou ondas de choque em Centralia e além. A operação de resgate foi um milagre, mas também um aviso claro de que a cidade não era mais segura. Era um lembrete sombrio e aterrador da força invisível que ameaçava consumi-los a todos. Centralia, uma vez cheia de vida, agora era um fantasma de seu antigo eu, com ruas vazias e casas abandonadas. A cidade tornou-se um símbolo do poder destrutivo da natureza e da fragilidade da civilização humana. A quase tragédia de Todd Domboski forçou a mão do governo. Os esforços de realocação, já em andamento, se intensificaram. Em 1992, Centralia foi declarada oficialmente abandonada. Casas foram demolidas, ruas interditadas. A cidade, outrora vibrante, tornou-se um fantasma de si mesma. Seus restos mortais, deixados para ruir, sob o peso do incêndio implacável. No entanto, um punhado de moradores se recusou a partir, agarrando-se às memórias do que um dia foi. Eles permaneceram, uma presença desafiadora em uma cidade lentamente sendo apagada do mapa. O fogo continua a queimar até hoje, um testemunho da fome insaciável do inferno abaixo. Estimativas sugerem que ele pode queimar por mais um século ou mais, um lembrete constante do dia em que o destino de Centralia foi selado. O ar ainda carrega o odor acre de enxofre, um aviso para aqueles que se aventuram muito perto. O solo, marcado por fissuras e crateras, é uma paisagem traiçoeira, um testemunho do poder do fogo que ruge abaixo. A história trágica de Centralia ressoou muito além das fronteiras da Pensilvânia. Tornou-se uma parábola moderna, uma história de advertência sussurrada em volta de fogueiras. A atmosfera sinistra da cidade, congelada em um estado perpétuo de deterioração, cativou artistas, escritores e cineastas. Notavelmente, Centralia serviu de inspiração para Silent Hill, suas ruas abandonadas e o fogo eterno espelhando a paisagem desolada e aterrorizante do jogo. Ao longo dos anos, histórias de eventos estranhos em Centralia vieram à tona. Sussurros de figuras sombrias esvoaçando pelos prédios abandonados. Ruídos inexplicáveis ecoando pelas ruas vazias. Se essas histórias têm raízes na realidade ou são alimentadas pela atmosfera inquietante da cidade, é uma questão de debate. No entanto, uma coisa permanece certa. O passado trágico e o futuro incerto de Centralia a imbuíram de uma inegável sensação de macabro. É um lugar onde a realidade se confunde com o sobrenatural, onde a linha entre os vivos e o espectral parece oscilar. O futuro de Centralia permanece envolto em incerteza, assim como a fumaça que continua a subir de suas profundezas. Esta pequena cidade na Pensilvânia, outrora um lugar vibrante e cheio de vida, agora é um cenário desolado e fantasmagórico. A fumaça que emana das profundezas da Terra é um lembrete constante do incêndio subterrâneo que começou em 1962 e que ainda arde sem sinais de parar. O fogo continua a queimar, um lembrete constante do desastre que remodelou esta comunidade outrora vibrante. O incêndio, que começou em um aterro sanitário, rapidamente se espalhou para as minas de carvão subterrâneas, criando um inferno que ninguém poderia ter previsto. As tentativas de extinguir o fogo falharam, e a cidade foi lentamente abandonada, deixando para trás um terreno queimado e cheio de fumaça. Os poucos moradores restantes vivem seus dias, suas vidas entrelaçadas com a memória fading da cidade. Eles são os últimos guardiões de uma história que muitos prefeririam esquecer. Cada casa abandonada, cada rua deserta, conta a história de uma comunidade que foi forçada a deixar tudo para trás. Os moradores que permaneceram fazem isso por várias razões, seja por laços emocionais profundos, ou pela simples recusa em abandonar o lugar que chamam de lar. À medida que a natureza lentamente recupera o que resta, Centralia permanece como um testemunho assustador do poder duradouro da natureza e da fragilidade da existência humana. As plantas e árvores começam a crescer onde antes havia casas e lojas, e a vida selvagem retorna a um lugar que uma vez foi dominado por humanos. É um processo lento, mas inevitável, que mostra como a natureza pode recuperar o que é seu, mesmo após um desastre tão devastador. É um lugar congelado no tempo, um lembrete severo do dia em que a terra se abriu e engoliu uma cidade inteira. As ruas vazias e os edifícios abandonados são como fantasmas do passado, assombrando o presente com suas histórias não contadas. À noite, o céu acima de Centralia brilha com um brilho laranja, um reflexo do fogo que ainda arde abaixo. É um espetáculo ao mesmo tempo belo e aterrorizante, um símbolo da luta contínua entre a humanidade e as forças incontroláveis da natureza.